noite a todos, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez agradecendo a oportunidade a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora por estarmos aqui. Cumprimentando também a irmã Anastácia e todas as equipes que nos sustentam, que nos recolhem, que nos recebem. Cumprimentando também os nossos guias de luz, as nossas equipes que estão conosco, nos protegendo, que nos proporcionaram aqui a nossa vinda com segurança, com tranquilidade. Pedindo mais uma vez que Jesus abençoe a todos nós, abençoando a casa, fortalecendo e amparando os trabalhos dessa noite, iluminando e protegendo. Sejam conduzidos as mesmas energias aos irmãos que não puderem estar aqui mais uma vez. Que eles recebam tudo que nós fomos receber aqui também. E que possamos nós nessa noite vibrar o melhor de nós para todos aqueles que necessitam. Os nossos irmãos que estão nos tratamentos, tanto encarnados como desencarnados. E que cada um que chegar aqui, necessitado, possa receber a energia e sentir aqui aquilo que precisa e sair daqui melhor como chegou, do que chegou. Então agradecemos mais uma vez a oportunidade, pedimos a espiritualidade que nos prepare para esta noite. Possamos nós receber aqui a palavra que precisamos, os passes, a energia que precisamos, e que possamos levar tudo aquilo que recebemos aqui aos nossos lares, aos nossos amigos e todos aqueles que precisarem de nós em algum momento. Fortalecidos que sairemos daqui. Muito obrigado então, à espiritualidade maior, a Deus por esse dia e esta oportunidade, pedindo então a permissão para iniciar. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pedi só para a gente aguardar mais um pouquinho. Mas já está aqui. Está aqui. Bom estudo para nós. Então, boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Todos na casa já, então. Então nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Nós estamos ainda na continuidade do livro Pão Nosso, né? Livro Pão Nosso, para aquele que não conhece, não lembra, é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, na qual eles pegam, né, pinçam ali alguns versículos do Evangelho, e Emmanuel trabalha essas lições sob a luz, né, da doutrina espírita, o que possibilita que ele siga por uma vertente de pensamento, trazendo essas lições para a nossa realidade. Não que, né, o Evangelho não seja lições para nós, mas eles pegam uma linha de raciocínio, trazendo alguns complementos, facilitando a nossa compreensão desse trecho em específico. Então ele pega um versículinho ali que se transforma em horas e horas de conversa, para a gente ver a grandiosidade, né? Como é vivo o Evangelho. E quanto mais a gente vai aumentando a nossa capacidade de compreensão, mais nós vamos conseguindo extrair de lições daquilo que está trazido para nós, né? Então hoje, dando a sequência, então lembrando que os anteriores, ou mesmo essas que nós estamos fazendo hoje, vai estar no nosso canal do YouTube, então se alguém quiser acompanhar as nossas palestras aí a respeito desse livro, está lá no canal do Santo Espírito Irmã Anastácia. Então, o título do capítulo de hoje é Seguir a Verdade. Então, antes da gente entrar propriamente nas explicações de Emmanuel, a gente sempre gosta de estudar um pouquinho, conversar com vocês o que
o que remete o título. O que é seguir a verdade? O que é a verdade? Isso é filosófico, hein? O que é a verdade? Ninguém sabe o que é verdade? Algo que não tem como questionar. Algo que não tem como questionar? Legal. O que mais? O que mais que pode ser a verdade? Vamos pensar nessa definição sua. Porque algo que não pode ser questionado para você, às vezes pode ser algo que não é aquilo que eu acho, né? Então, se a gente parar para pensar, a nossa verdade, ela é relativa. Verdade é função. Depende. A sua verdade é diferente da minha. Cada um. Né? Nossa, para mim, eu amo comer carambola. Isso é uma verdade que é deliciosa. O outro pode falar, eu acho horrível, amargo, marrento. Essa é a sua verdade. Então a nossa verdade, em especial a nossa verdade enquanto encarnados aqui no planeta Terra, enquanto espíritos ainda em aprendizado, ela é relativa. Né? A única verdade absoluta que existe é de quem? Que na verdade não é quem, né? Porque a gente não pode enxergar Deus como uma pessoa, né? Mas a única verdade absoluta é a divina. Enquanto qualquer verdade nossa é relativa. Mesmo aquelas verdades que a gente acredita ser batido o martelo. Já pararam para pensar? A gente sempre coloca um ponto que é de extrema importância a respeito do Espiritismo. Isso mostra para nós a grandeza de raciocínio de Kardec, a inspiração dele, que ele fala, né? Olha, se em algum momento do Espiritismo nós encontrarmos alguma coisa que a ciência venha a provar o contrário, vocês deixem isso de lado e sigam com a ciência. O que é isso que ele quer dizer? Olha, nós não estamos com a verdade absoluta nas mãos. Pode ser que em algum momento venha-se a complementar ou a descobrir alguma coisa que aqui erroneamente foi trazida, ou foi aquilo que nós tínhamos capacidade até o momento de compreender e agora vocês podem ir além. Então, se em algum momento isso for comprovado, segue com a verdade. E a gente já parou para pensar que nós não podemos dissociar, separar a verdade material da verdade religiosa, da verdade espiritual? Por quê? Por que a ciência ela tem que falar a mesma coisa que a espiritualidade? Quem criou a ciência? Albert Einstein, não, né? Deus. Né? Quem criou a espiritualidade? Se Deus criou uma coisa e criou outra, elas podem se chocar e se contradizer? Senão Deus seria falho. E Deus é de infinita perfeição. Então, se ele criou o espiritual e criou o material, então isso tem que andar junto. Se um ou outro está falando alguma coisa divergente, então um ou ambos estão equivocados. Porque eles têm que se comunicar e têm que andar no mesmo passo. Então a verdade é relativa. Relativa a quê? A minha pessoa? Sim. Mas às vezes alguma coisa que eu acho que é uma verdade hoje, amanhã eu posso entender que não é. Por quê? A gente cresce. A gente está crescendo. Nós estamos aprendendo, estamos se desenvolvendo. Então a verdade hoje para nós ela é relativa ao nosso grau de entendimento, ela é relativa ao ponto que eu estou, às minhas imperfeições, aos meus gostos. Então não é uma verdade absoluta. Isso que a gente precisa compreender. Só que, nesse texto, a linha de raciocínio dele vai ser o seguinte: seguir a verdade. Qual que é, vamos dizer assim, quando a gente coloca seguir alguma coisa, isso traz um complemento, né? Porque só ter a verdade é uma coisa. Agora, quando diz em seguir a verdade, você está propondo uma ação, né? Então, se eu tenho uma verdade, se a gente parar para pensar que as verdades elas devem ser baseadas nas coisas de Deus, e se a verdade é baseada nas coisas de Deus, a verdade ela é pautada sempre no amor, né? Então eu tenho também que segui-la. Então eu tenho que praticar, eu tenho que vivenciar, eu tenho que ir em busca dele. Eu não posso só ficar no campo de
são as verdades das filosofias, né? A gente tem que ir para a prática também. Então aqui Paulo, esse versículo de hoje, ele é baseado numa das mensagens de Paulo. Ele vai trazer justamente esse sentido que nós temos de necessidade de seguir a verdade, e esse seguir a verdade, Paulo nos coloca o seguinte: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então é uma passagem, né, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Então essa carta aos Efésios, né, Paulo escreveu ela quando ele se encontrava preso em Roma, lá próximo ao ano 62 ali depois de Cristo. E aí ele ali orientava aqueles irmãos de Éfeso a seguirem firmes, né, compreendendo que a salvação ela vinha do Cristo, né? Que o Cristo era aquele que os conduziria à salvação, que não difere daquilo que hoje nós também compreendemos, né? Que o Cristo é o guia, modelo da humanidade, o governador do planeta Terra, e somente seguindo, né, segurando nas mãos de Jesus é que nós evoluiremos e cresceremos espiritualmente e conseguiremos aí a nossa felicidade, né? Então, ele coloca aqui que antes, seguindo a verdade em caridade. Então, ele faz uma associação que não tem como você estar detentor de uma verdade ou dissociar, separar a verdade da caridade. Por que não dá para separar a verdade da caridade? Lembra que nós falamos da verdade absoluta e a verdade de Deus? Se nós buscamos a verdade do mundo ela vai estar sempre pautada, né, nas coisas boas, nas coisas de amor. E às vezes aquilo que eu penso, se eu quero seguir um caminho de progresso, um caminho de crescimento com Jesus, e eu pegar uma verdade que eu acredito ser uma verdade e transformá-la numa arma, porque às vezes a verdade ela é uma arma, não é? Ou não? Só eu falar a verdade está ótimo. Eu descobri que você fez alguma coisa, aí eu posso chegar para todo mundo: olha, o Mário Neves fez alguma coisa e eu contei para todo mundo aqui. Mas eu estou falando a verdade, não estou? Mas eu estou agindo com amor e caridade? Às vezes ele fez no momento que ele estava de cabeça quente, um momento de desespero, ele se equivocou, mas eu estou falando a verdade. Aí eu pego a verdade como se fosse um tijolo e eu taco na cara dele. A verdade é uma arma, né? Então a verdade, para ela, vamos dizer, ser boa, para ela gerar frutos, para ela fazer com que, vamos dizer assim, consiga haver o florescer e aquilo também faça com que nós cresçamos, ela tem que vir recheada de caridade. O Chico dizia, né, que são algumas gotas de verdade em litros de amor, né? Então as gotinhas da verdade dissolvidas num monte de atenuantes ali para que as verdades não firam, não machuquem, não gerem más consequências daquilo que a gente está querendo trazer, né? Então, vamos seguir aqui, dentro desse versículo, ele fala, né, a verdade em caridade, cresçamos em tudo, né, progredir, evoluir, crescer, né, naquele que é a cabeça, Cristo, né, porque Paulo ele trazia um conceito de que Jesus era a cabeça e o corpo era a comunidade cristã ali, né, por quê? Porque através de Jesus, né, a cabeça, o modelo, né, aquele que está no comando, porque é a nossa cabeça que está no comando do nosso corpo, né? Então aquela comunidade cristã, ela seguiria a ordenação ali, os ensinamentos do Cristo para executar, né? Porque somos nós que estamos aqui agindo uns sobre os outros, né? E muitas vezes nós somos aqueles instrumentos de Jesus, de Deus, né, para agir nos nossos irmãos. Por isso que a caridade, a fraternidade, todas as nossas virtudes devem ser exercitadas. Uma que é por nós e outra que é pelos nossos irmãos. Então Jesus é a cabeça de tudo e nós somos aqueles que devem operar segundo Jesus para que as coisas andem bem, né? Então é esse a orientação de Paulo para aquela comunidade de Éfeso, né? Então, seguir com a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça é Cristo.
Então Emmanuel ele vem trazer para nós. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Aquilo que nós falamos, né? É relativo. É relativo a hoje, é relativo à minha pessoa, é relativo àquilo que nós entendemos, né? Inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. O que ele está trazendo? Muitos pensadores, muitos estudiosos, eles compreenderam a verdade relativa, porque a verdade relativa, às vezes, uma mensagem, vamos falar o Espiritismo lá no começo, ele não foi trazido de maneira clara, esmiuçado ali em todas as suas dúvidas, né? Tiradas todas as dúvidas, ele foi apresentado segundo a verdade que eles conheciam. Em determinado momento das ciências, né, os nossos cientistas acreditavam a Terra ser plana. Depois chegou um e falou, olha, a Terra ela é redonda, mata ele, vamos... Olha a heresia que ele está trazendo, ele é louco, né? Queima ele. E assim por diante. Mas aqueles estudiosos, eles acreditavam que eles estavam detentores da verdade, né? Em algum momento acreditavam que o Sol e que aquilo que tinha ao nosso entorno girava em torno da Terra. Então nós vamos evoluindo, crescendo e as verdades elas vão se ampliando, vão se renovando, né? Então ele coloca aqui que alguns pensadores, por não ter a totalidade do entendimento, às vezes acabam por descrer de tudo, né? E enveredam, né? Seguem um caminho aí de perturbação intelectual, né? Acabam por se tornar negacionistas, materialistas, acabam por tirar muitas coisas boas que poderiam estar aproveitando por conta de não conseguir entender que aquela verdade naquele momento era o que nós tínhamos, né? Depois foi se melhorando, quem sabe, ou a gente foi ampliando o nosso entendimento. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Eu estou falando assim, né? Cada um tem a sua verdade, a apreciação comum. Eu enxergo de um jeito, ela enxerga de outro, vocês enxergam de outro. Então como, né? Interpretar essa verdade se ela foge das nossas... Não tem um padrão, né? Falar, olha, para a gente entender a verdade é dessa maneira, né? Cada um vai ter a sua verdade. Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas. Você está falando, então quem que é um cientista que está trabalhando, né? Cientista normalmente a gente vai puxar para o lado mais materialista, né? Que está estudando com as coisas, com a matéria, né? Então ele vai asseverar que o real, né? Não vai além das formas organizadas. Então o que nós temos aqui é a matéria. A maneira do fanático, que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Então aquele fanatizado da religião vai falar, que seja uma religião, que seja alguma coisa, ele vai falar, não, porque tudo isso é criação de Deus, e é Deus que mandou, se você morreu foi porque Deus quis, se você está assim é porque Deus, se você está doente, você pode ir lá, reze, porque você vai sair disso porque Deus quer. Então, ele tem a sua crença, ele é fanático daquilo, e ele coloca tudo naquela linha de pensamento religioso. Então aqui são dois pontos, né, que se chocam, quem sabe, aquele que só pensa no material, aquele que só pensa na parte espiritual, e cada um seguindo segundo a sua verdade, né? E dentro dessa verdade de cada um de nós, a gente não pode esquecer que existe um ponto bastante importante que os espíritos dizem que é o grande entrave da humanidade, né? São dois os grandes entraves, mas esse é o especial dentro das nossas verdades. Qual que é? É a minha verdade, é do meu jeito. Qual que é a não virtude que participa disso aqui? Nosso orgulho, né? Então eu enxergo do meu jeito, tem que ser do meu jeito, e é essa a verdade, né? Então o cientista, por ele estudar, por ele conhecer, por ele ser doutor em tantas coisas, ele fala que a verdade dele é aquela. E o outro, por entender da parte espiritual, a verdade minha é essa, eu acredito nisso e você está errado. Então o nosso orgulho muitas vezes nos entrava o entendimento das coisas e nós não conseguimos abrir o nosso raciocínio a compreender, a conhecer, a reconhecer novas coisas. E a humildade, né, é a condição fundamental que foi trazida por Jesus, né? No entanto que dentro das bem-aventuranças tem aquele ensinamento. Bem-aventurados aqueles que são pobres
de espírito, né? Que não são orgulhosos, que são humildes. Por que são bem-aventurados esses indivíduos? A gente consegue aprender alguma coisa se eu sei tudo? Né? Eu já sei tudo. Como que você vai me ensinar algo? Justo para mim? Eu estou fazendo aqui uma palestra e eu sei do Evangelho. Vocês não sabem nada. Eu vou aprender alguma coisa? Não, porque eu já sei. Será que a gente sabe? Não. A gente sabe até certo ponto. Mas a gente vai saber mais. É igual aquele indivíduo, né? Tá 80 anos na casa espírita e fala, eu não vou mais estudar o Evangelho. Já estudei 3 vezes. Eu já sei tudo. Será que a gente sabe? Sabemos até aquele ponto. Mas por que cada vez que eu leio eu vou saber um pouquinho mais? Porque minha compreensão melhora, meu entendimento. Às vezes alguém me trouxe uma visão de alguma coisa que eu consigo complementar ali, entender um pouquinho além aquele ponto, e aí sempre a gente vai estar conseguindo extrair um pouquinho mais, né? Por isso que o estudo contínuo é necessário. A espiritualidade fala para nós que eles ainda estão estudando. A irmã Anastácia, na elevação que ela se encontra, ela está estudando o Evangelho, né? E vai continuar estudando. Paulo, deixa eu ver onde que eu parei. Aqui. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento, né? Aqueles que quiserem aumentar o seu entendimento e o seu conhecimento precisam o quê? Sair da superficialidade, da zona de conforto e ir aprofundando, né? Eu quero conhecer mais sobre o espiritismo, eu tenho que estudar o espiritismo, eu tenho que me dedicar, eu quero conhecer mais sobre a engenharia, eu tenho que fazer uma graduação, eu tenho que ir lá e me dedicar, eu quero montar uma máquina, eu tenho que ir lá estudar um projeto e pôr a mão na massa, porque na prática eu vou conseguir ver as reais dificuldades daquele projeto, né? É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada, né? Então essa é a minha verdade, eu fechei ela ali, encarcerei ela e não estou aberto a mais nada. Então eu vou ficar só com essa verdade relativa sem aumentar. Não, nós precisamos estar com o pensamento aberto, né, para poder ir ampliando e melhorando isso, né? E a caridade ela é necessária, por quê? Porque a caridade é aquela que vai permitir com que, né, nós trazamos, sei lá como eu posso falar, nós possamos trazer a nossa opinião, receber a opinião do outro, compreender o estado que o outro se encontra dentro daquele determinado assunto, dentro daquela determinada circunstância. Porque eu sei que ele tem que fazer daquele jeito, mas às vezes ele não sabe, ele não está pronto para fazer diferente. Então onde que entra a caridade? A minha verdade diluidinha num monte de amor, de compreensão, de tolerância, de paciência, de humildade. E às vezes dentro daquela situação eu também vou conseguir nutrir um pouquinho de aprendizado com aquela determinada circunstância, né? Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Olha que legal isso, né? Recebemos bons ensinamentos, né? Mas para que isso gere bons frutos, né, nós precisamos colocar o amor ali para poder disseminar isso. Não adianta só passar conhecimento, tem que ser conhecimento no bem, né? Verdade, olha, eles fazem uma fórmula matemática aqui para nós, né? Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Vamos fazer uma fórmula, né? É como se fossem aqueles vetores, né? Você coloca a verdade, né? Aí você coloca no outro eixo a caridade ou o amor, e aí o nosso progresso, dependendo do nosso esforço, ele vai se realizando. Então, verdade, caridade, vai com o esforço, porque é necessário a nossa ação, lembra que ele fala que seguir, né, a verdade vai gerar um crescimento, tá? Um progresso espiritual. Sem que atendamos a semelhante imperativo, né, quando eu falo imperativo, é um chamamento, né, é uma necessidade de cada um de nós. Seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Então, nesse nosso caminho de evolução e crescimento espiritual, vão haver obstáculos, né? Como está escrito para nós. Nós estamos agora no plano de provas e expiações. Então, vão ter provas, vão ter expiações, vão ter dificuldades, vão
ter contrariedades, vamos ter os estímulos dolorosos, né? Vão ter coisas que vão sair conforme não gostaríamos, né? Necessitamos crescer em tudo que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com Cristo. Então, os obstáculos, tudo aquilo que nos é apresentado no nosso caminho, tem um objetivo definido, né? Que é ser aproveitado para a nossa aprendizagem e nossa transformação. Então, os obstáculos também são instrumentos de crescimento para nós. Então, ele fala, isso gera boas consequências, aquilo que é útil e belo para a eternidade. Que eternidade? Hã? Nossa do quê? Qual é a nossa eternidade? Se eu vivo 90, 100 anos aqui na Terra? Hã? Espiritual. Nós não estamos circunscritos a essa nossa vivência. Aquilo que nós estamos passando aqui vai nos servir de aprendizado. E o aprendizado fica onde? Dentro, espiritual. Se a gente ficar visando só a parte física, esse tempo de encarnação que nós temos aqui, nós estamos equivocados, né? Por que o sofrimento é bom? Ele é bom se nós conseguirmos enxergar como espíritos. Porque se eu for parar para pensar, do que vale sofrer aqui se eu vou morrer e vai acabar? Do que vale ficar doente se morreu e acabou tudo? Então não vale nada. Vale é curtir a vida doidado, não é? Mas, se eu curtir a doidado, pode ser que espiritualmente eu não saia tão bem. E aí que é o problema, né? 70 anos perto, 100 anos perto de uma eternidade. Né? Então o que vale mais? É o custo-benefício. Se a gente enxergar só do ponto de agora, não vale a pena. Agora, se a gente se enxergar como espírito, aí vale a pena transformar. Necessitamos crescer em tudo que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. Então, nada foge do amor, né? Jesus falou, amar o próximo como si mesmo, fora da caridade da nossa salvação. Verdade e caridade devem caminhar juntos. Então, nada do que a gente faça pode fugir do amor. Então, o que eles estão colocando? Olha, aquilo que nós acreditamos como verdade, para que seja uma verdade, para que seja próxima à verdade absoluta, e que é a verdade de Deus, ela tem que ser acompanhada de caridade, porque nada do que Deus criar vai fugir do amor, né? E para a gente finalizar aqui, a compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Olha que isso aqui é profundo, ó. A compreensão pede realidade. Nós temos que fugir um pouco das ilusões, né? Quais ilusões? As ilusões da vida, as ilusões... Eu esqueci de pôr um ponto, uma das frases mais conhecidas dentro do cristianismo, que fala de verdade. Não vou nem falar para vocês vão falar para mim. Qual que é a frase? Nossa, não é conhecida então, hein? Poxa, errei aqui. Conhecereis A verdade. e a verdade? Você verá. Como que funciona isso? Por que se eu conhecer a verdade ela me liberta? Como que ela me liberta? Aí todo mundo fala essa frase, agora eu quero ver vocês falar como que ela liberta. Que verdade que é essa? É o conhecimento. Conhecimento do quê? Da vida espiritual. Da sua necessidade. Da vida espiritual, da sua necessidade, das coisas reais, fugindo das ilusões. Porque se a gente ficar, a minha verdade são as ilusões, não vai me libertar de nada. Nossa, a minha verdade é que eu quero ser rico e eu vou fazer o que eu quiser por isso, porque eu vou curtir. Beleza? Mas não vai me libertar, pelo contrário, vai me algemar as consequências. Agora, quando eu conheço a verdade, qual a verdade? Da vida espiritual, as verdades de Deus, as verdades que Jesus propôs. As verdades daquilo que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Hã? Aprendendo. Aprendendo o quê? Coisa boa, crescer, fazer diferente, né? Quando a gente aprende a fazer coisa boa, aprende a fazer diferente, aprende a ser mais amoroso, aprende a verdade com caridade, o que acontece? Eu vou ampliando, vou me iluminando por dentro, vou crescendo espiritualmente, vou agindo melhor, vou desfazendo as amarras que me prendem às ilusões, às trevas, às consequências, às dores, às necessidades de expiação, as necessidades de retornar aqui, as necessidades de estar preso no planeta como o planeta Terra.
E aí o Espírito ele vai se libertando, se aproximando de Deus, conhecendo mais verdades, e as verdades se ampliando mais, e se iluminando mais, e felicidade vindo mais. Então isso que é a verdade que liberta. Liberta do quê? Das amarras que nos entravam, que nos prendem às tristezas, às angústias. Essa é a verdade. Mas para isso, são as verdades divinas, né? As verdades que vão nos transformar na nossa caminhada. E aí a gente volta para essa parte aqui. A compreensão pede realidade. Então, para essa compreensão, né, ela nos chama para sair das nossas ilusões, tanto quanto a realidade pede compreensão. Para a gente viver na realidade, ela pede qual compreensão? Olha, vamos viver na realidade, Dona Maria. Porém, você está andando no caminho errado e eu paro com a minha verdade. Não, eu tenho que compreender que às vezes a verdade dela ainda não é igual à minha. Eu tenho que compreender que o ponto que ela se encontra hoje, às vezes não é o ponto que eu me encontro. Então a compreensão trazida para a realidade das nossas verdades, mas de maneira amorosa, né? Que permita a gente jogar dançar conforme a dança, né? Sem fazer mal para o nosso próximo e sendo um pouquinho mais rigorosos e severos conosco mesmo, que é onde dá para a gente trabalhar. Então a gente trabalhando sempre dentro de nós, transformando o nosso interior, porém entendendo que infelizmente a gente não muda o outro. Não sei se infelizmente, né? Porque às vezes eu posso querer mudar o outro e ainda em vez de eu ajudar ele eu posso estragar, porque às vezes ele está melhor que eu e eu estou achando que eu que estou bem, né? E para fechar aqui, sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então, a bondade, o amor, a caridade sempre modulando a verdade, né? Tentando que essa verdade sempre tende a seguir a cabeça. Quem que é a cabeça? Jesus, né? Lembra lá no comecinho que ele coloca? Nós somos o corpo, quem deve executar aqui na terra, mas seguindo a cabeça, né? Ó, antes, seguindo a verdade com caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos com Cristo. Então, muito obrigado a todos, que tenhamos uma continuidade de trabalho, de atividade, recebendo tudo aquilo que nos foi preparado, sempre com Jesus, que assim seja.